energia ou que incentiva o silêncio, a introspecção, a saída um pouco. Ao contrário, parece que as pessoas precisam de barulho, precisam ouvir alguma coisa. Falando com uma pessoa essa semana, ela disse assim: eu não consigo trabalhar sem ouvir música. Não consigo trabalhar sem ouvir música, porque ela disse assim: eu nem estou prestando atenção na música que está tocando, mas eu preciso ter um barulho para me ouvir. Esse é o tempo que nós vivemos, um tempo de muito barulho. E nós falamos muito, a gente fala muito, a gente fala demais, fala o que não deve, fala na hora errada, fala para a pessoa errada, por aí vai. O que João está dizendo aqui é o seguinte: fique quieto um pouco, não fale mais, já está me cansando, já está enchendo a minha cabeça. Nós precisamos atender a cultura do silêncio, da introspecção. É claro que também já há, hoje em dia, algumas vozes espalhadas aqui e ali que estão tentando resgatar essa cultura do silêncio, a cultura da introspecção, a cultura da meditação. De vez em quando aparece alguém falando: sai um pouco das telas, fique um pouco longe dela, fique um pouco sozinho com você mesmo. As pessoas têm dificuldade muito grande em estar quietas consigo mesmas, mas isso de vez em quando é muito importante e é necessário para nós, estar em silêncio. E estar em silêncio diante de Deus também é um requisito muito importante. Quando nós lemos ali em Eclesiastes capítulo 5, por exemplo, o Salomão nos lembra: quando nós chegarmos diante de Deus, que as nossas palavras sejam poucas, porque nós estamos diante da majestade de Deus, da glória de Deus. Então, nossas palavras sejam palavras poucas, palavras rápidas, palavras breves. Nós estamos diante de Deus agora e nós queremos orar nesse momento, falar com o nosso Deus. E quem sabe também nessa noite você vai ouvir a voz de Deus falando com você, falando no nosso coração, falando com cada um de nós. A palavra de Deus nos convida a que nós nos calemos, nós nos atendemos quietos para ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos orar pela oração, vou passar para o Davi. Mesmo assentados, feche os olhos, nós vamos orar nesse momento. Fale com Deus aí onde você está também. Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos ao Senhor, porque convite do Senhor é para que nós nos reunamos neste lugar para celebrar o teu nome, para celebrar a tua santidade. E muito mais do que isso, para ficarmos em silêncio, para ouvirmos a tua voz. Deus nos ajude a fecharmos os nossos ouvidos para os barulhos desse mundo, para as vozes inconvenientes, para as vozes erradas, para que nós possamos ouvir somente a tua voz. Deus, a tua palavra diz que as suas ovelhas ouvem a tua voz e sabem discerni-la sem qualquer confusão. Ó Deus, que nós façamos isso, que sejamos essas ovelhas que conseguem discernir no meio de tantas vozes, de tantos barulhos, possamos ouvir a tua voz doce, a tua voz sábia, a tua voz que fala diretamente ao nosso coração. Faz isso hoje aqui, ó Deus, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Para a glória de Jesus, nós estamos aqui para cultuar o teu nome e para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. 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 Vamos ter pé para a gente louvar o Senhor.
Amém. Alguns recados aqui para a igreja. Próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos ter a nossa escola dominical aqui. Nós começamos no domingo retrasado, né? Começamos a estudar o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, profeta do nosso tempo. Quem estava aqui naquele domingo, creio que pôde aprender bastante, saborear muito do que Ezequiel tem para nos ensinar. E Ezequiel é um profeta muito relevante e muito importante para os nossos tempos, inclusive. Vale a pena a gente estudar o livro de Ezequiel. Então, o próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós estaremos aqui, né? Vamos tomar um café também e estudar a parte que faltou ainda, então, do livro do profeta Ezequiel. Também no próximo domingo, que já é o primeiro domingo de agosto, né? Nós também vamos celebrar a Ceia do Senhor novamente. Já estamos aí, né? O mês de julho está terminando, a última semana do mês. Amanhã já é dia 27. E do próximo domingo é dia 2 já, na verdade, né? Dia 2. Sábado, dia 1º, então domingo, dia 2, primeiro domingo do mês de agosto, nós vamos ter o nosso culto às 19 horas com a celebração da Ceia do Senhor. Segundo o cântico que nós cantamos aqui agora há pouco, faz uma afirmação muito interessante, né? O cântico diz assim, para quem prestou atenção, para quem canta atento, o cântico diz assim, que Deus receba o melhor da nossa adoração. Legal isso não? Que Deus receba o melhor da nossa adoração. Qual que é o nosso melhor da adoração que Deus pode receber? Sinceramente eu não sei. Não sei qual que é o nosso melhor. Eu não sei. Dada a nossa incapacidade, a nossa incompletude, eu não sei dizer qual que é o melhor que Deus pode receber. Mas eu tenho algumas dicas que nós podemos entender, né? Como é que nós podemos oferecer algo de bom para Deus. Deus quer, por exemplo, um coração sincero, sinceridade de coração. Isso Deus me agrada. Coração sincero, coração generoso, coração grato, né? Grato, coração que está cheio de graça e um coração cheio de gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo que Deus faz para a nossa vida, por todo o sustento que Ele dá, por tudo que Ele nos faz, porque nós temos tanto a agradecer ao Senhor, temos muito a agradecer. Essa tem sido a minha oração todas as manhãs, né? Em casa, na minha oração particular, tenho falado isso para Deus. Eu tenho tanto para agradecer ao Senhor, tanta coisa para agradecer, tantos cuidados que Deus tem tido com a nossa vida. Esse é o momento em que nós fazemos o nosso dízimo no altar de Deus. Se você trouxe hoje o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de você vir aqui na frente, consagrar no altar de Deus o seu dízimo, a sua oferta. Faça isso de coração aberto, faça isso com um coração generoso, um coração que reconheça que tudo aquilo que você tem vem das mãos de Deus. Esse é o melhor, talvez, que você possa oferecer da sua adoração ao Senhor, né? Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode sair do seu lugar agora e fazer isso. Você pode ser feito pelo Pix da igreja, que Deus possa abençoar também, então, a sua vida, que Deus dê o sustento. A palavra de Deus diz que os céus se abrem, né? Os céus se abrem para que Deus derrame sustento sobre o seu povo. Nossa oração é essa, que Deus abra os céus também para abençoar a sua vida, para abençoar o seu trabalho e a sua renda. Amém? Ok, vamos orar nesse momento. Orar pelo sustento da sua casa, orar pelo sustento da igreja, orar pela sua família e entregar nas mãos do Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Vou chamar a Celina aqui para orar nesse
principalmente, a menina ora por nós, nesse propósito de Deus abençoar a igreja, de Deus sustentar a igreja, sustentar as nossas vidas, as nossas famílias. Pai querido, nós te louvamos, te damos graça, porque tu és bom em todo o tempo. E a tua misericórdia e fidelidade é grande para conosco, Pai, tu és fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Por isso, Deus, nós te louvamos e clamamos pela tua misericórdia, pelo teu sustento. Pai, que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Nós estamos vivendo um tempo que realmente nós precisamos muito da sua graça. E sabemos, ó Deus, que é do Senhor que vem a provisão da igreja, que é do Senhor que vem o nosso sustento. Que o Senhor venha prosperar na vida da igreja. Que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha dar oportunidades. Meu Deus, que o Senhor venha derramar uma graça infinita sobre a vida de cada um. Abençoar as famílias da igreja que tem depositado no Senhor a confiança. Nós, ó Deus, temos essa certeza, Pai. Que nós oramos, nós clamamos, e o Senhor ouve o nosso clamor. Porque Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O Senhor tem o poder sobre tudo e sobre todas. És o dono da prata e do ouro. É o Senhor que envia todos os recursos que precisamos. Por isso, Deus abençoa essa igreja na totalidade dela, na vida espiritual, Deus, em todas as áreas de cada um. Derrama bênçãos sem medidas, Pai, cuida de nós. Senhor, se tem alguém que conhece o íntimo de cada coração, é o Senhor. Se tem alguém que conhece a necessidade, aquilo que cada um tem depositado diante do seu altar, é o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ouve a oração que é feita a Ti aqui nesse lugar. Porque nós confiamos em Ti e depositamos diante do altar do Senhor a nossa confiança. Deus, em nome de Jesus, supra, meu Pai, de abundância a vida de cada um. E abençoa a Tua igreja de uma forma muito especial, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos se assentar nesse momento. E agora nós vamos então apresentar aqui no altar de Deus, diante da igreja, diante do Senhor, a Larissa. Larissa está vindo hoje pela primeira vez na igreja, filha do nosso irmão Leandro e da Roselaine, a neta da Silvana, a sobrinha do Leonardo e da Carol. E com muita alegria nós estamos recebendo então aqui pela primeira vez a vinda da Larissa. Quero convidar aqui então os pais para que venham à frente, para que tragam aqui a Larissa. Já tive a oportunidade de visitá-los antes da Larissa nascer, mas há uma promessa, viu? Tá. Gente, olha que coisa linda. E essa é a Larissa. Está chorando porque ela vai estar estranhando um pouquinho o ambiente, né? E o clima, mas está tudo certo. Né? Nós nos alegramos muito, mas muito mesmo com a vida da Larissa. Né? É uma bênção de Deus, bênção da vida do Leandro e da Roselaine, com certeza. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E herança é algo muito sério, muito importante. Quando nós temos uma herança, alguém, a gente primeiro toma muito cuidado, porque a herança é muito preciosa, a herança vale muito valiosa, então a gente tem que tomar muito cuidado. Os filhos são assim, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e a Larissa não é diferente, ela é uma herança do Senhor para a vida do casal, também para a nossa igreja. Nossa igreja recebe com muito carinho, com muito amor, braços abertos mesmo, a Larissa. Eu quero ler rapidamente aqui o texto da palavra de Deus. Nós já estamos terminando, Larissa, já. Ó, 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 e 28. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 e 28. Essa é a oração de Ana. Ele
favor do seu filho Samuel. Olha o que Ana ora. Ela diz assim: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Essa oração de Ana, ela é muito profunda e muito séria, né? Ela, depois de um período estéril, o Senhor concede a bênção dela engravidar, ela se torna mãe, e ela dá a luz a um menino chamado Samuel. E Ana agora leva o menino ao templo, no mesmo gesto que o Leandro e a Roselane fazem hoje à noite, trazem a Larissa ao templo para apresentar diante de Deus, né? Então vejam que isso é um gesto muito importante. E a oração de Ana é a oração que todo pai, todo mundo quer fazer, né? Ela disse assim: pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Ana estava dizendo: o Samuel é de Deus por todos os dias da vida dele. E nós oramos como Ana. E a oração dos pais tem que ser também: a Larissa é de Deus, a Larissa é do Senhor por todos os dias que ela viver. Samuel se destacou na sua geração, no seu tempo, num tempo difícil, com pouquíssimas referências, companhias ruins que ele tinha, os 2 filhos de Eli, mas ele se destacou, porque ele foi fiel ao Senhor, fruto da oração e do cuidado dos seus pais. Esse cuidado e essa oração, eu tenho certeza que não vai faltar para a Larissa também. Os pais apresentam a Larissa diante de Deus e oram dessa mesma forma, apresentando a Larissa diante do Senhor. É uma bênção, é uma alegria e é gratidão da nossa parte, né? Nosso parabéns ao casal apresenta a Larissa aqui hoje à noite, né? Que a Larissa seja bem-vinda e receba a carinho da igreja. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Vou chamar o nosso pastor aqui, o pastor José Walter. Ele vai dizer o que ele quiser e também vai orar, né? Apresentando a vida da Larissa nas mãos do Senhor. A igreja fica de pé também. Quero chamar aqui a avó, então, também, né? A Silvana, a avó da Larissa. Chamar também o tio, né? O Leonardo. Isso, estão aqui. Lembrando os nossos meninos. É verdade, né? Que não puderam estar, né? Isso, a Carol também está aí agora. Beleza, aí. Família quase completa. Mas tá bom, vamos lá. Rose e Leandro, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a Larissa. Mas antes da oração, eu quero dizer uma coisa. O futuro da Larissa já está decretado, certo? Não tem mais desistência. Salomão diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for grande você não vai se desviar dele. Então não é que eu vou ensinar o caminho de Deus, ou eu vou ensinar outro caminho. Leandro e Rose já estão ensinando o caminho para ela. Ela já está aprendendo o caminho. Que o caminho seja do Senhor. Amém? Deus, nesse momento, nós apresentamos ao Senhor a pequena Larissa, entregamos nas suas mãos, ó Deus, o futuro dela, entregamos o presente dela, e de uma maneira muito especial entregamos os pais que hoje a consagram ao Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, ela viva sempre no teu caminho e jamais venha se desviar dela. Que a mão do Senhor a proteja e a guie, Pai, em todos os propósitos do Senhor. Hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Parabéns, Leandro, Roselane. A Larissa é uma
Pode sentar. Deus abençoe, gente. Pode sentar. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Chama o Gabriel também, então. Né? O Gabriel, vem aqui. Nós vamos orar por você. Vamos orar também pela nossa vida. O pastor Jacó tem a palavra do Senhor sobre a sua responsabilidade. Né? Amado Deus, nosso Pai, nós apresentamos as nossas vidas agora. O Senhor quer nos falar. E nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor fale conosco. Deus abençoe o Gabriel também, que vai aprender da tua palavra. Deus dá sabedoria para a Fernanda, que ela seja sábia e usada pelo Senhor para transmitir as letras sagradas para o coração do Gabriel. Ó Deus, nós apresentamos a Ti a nossa oração nesse momento, para que o Senhor fale conosco, nos instrua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Salmo de número 131. Você que está com a Bíblia, você que está com a sua Bíblia aberta, ouça a palavra do Senhor. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança desmamada, assim é a minha alma contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, no meio de uma sociedade desajustada, narcisista, profundamente desequilibrada, Deus concede crianças. Deus nos dá os seus filhos. Meu irmão ontem me disse: olha, tem uma previsão de que em 2030 o Brasil será um país de idosos. Isso é preocupante. Eu disse para ele: olha, está adiantado a previsão, né? Porque era a partir de 2042. A partir de 2042 nós teremos uma população de idosos no Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Por quê, irmãos? Porque as pessoas não querem ter filhos. As pessoas estão desistindo de ter filhos. Muitos casais estão dando desprivilégio para o seu filho de não ter irmão. Nós vamos ter um filho só para dar o melhor para ele. Então priva esse filho de ter um irmão, e esse filho vai crescer sozinho, desprovido de companhia, não vai aprender a dividir as coisas, e quando chegar no futuro vai ter problemas, e uma série de problemas. A geração que nós estamos vivendo, que desacredita na família totalmente, que já não acredita mais no que é no sustento da família, está caminhando para viver no isolamento total, perdida em seu mundo alienado, criando, irmãos, um mundo no seu próprio imaginário, que não dá para conviver com ninguém. E quando vai conviver com alguém, a série de problemas é muito grande. Se estamos criando poucos filhos, também estamos potencializando neles o mundo que foi feito só para eles. O apóstolo Paulo dizia, irmãos, para Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, seriam arrogantes, jactanciosos, desprovidos de amor. E outro dia eu falava com um grupo, né? O apóstolo Paulo chegou bem no nosso tempo. E nós apresentamos a Larissa
para o Senhor. E eu disse agora há pouco para o casal de pais que o futuro da Larissa já começou. Eu quero que daqui 20 anos, meus netos e a Larissa, Leandro, façam a seguinte oração. Ela chega diante de Deus e diz assim: Senhor, não é soberbo meu coração. Senhor, não é altivo meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Que a Larissa chega e que nossas crianças cheguem diante do Senhor e diga para o nosso Deus que a humildade é a virtude maior. Que a humildade leva cada uma delas a reconhecer seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações, e se dobrem na presença do Senhor e clamem pela presença do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, e esse deve ser o desejo da nossa igreja também, e do momento em que nós estamos vivendo. Que nossas crianças cheguem diante de Deus e dizem que elas não estão andando à procura de grandes coisas, não são avarentas, não são jactanciosas, irmãos. São pessoas felizes com aquilo que o Senhor tem dado para elas. Que sejam vidas com capacidade de produzir um Brasil melhor. E agora, quando nós estamos aí na época de eleição, a frase que mais se ouve: precisamos procurar, precisamos construir um país melhor para os nossos filhos e nossos netos. Não temos que fazer isso, irmãos. O país não vai ser melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, coisa nenhuma. Mas nós podemos criar filhos melhores para o nosso mundo. Nós podemos criar filhos e netos melhores para o mundo de 2046, para o mundo de 2056. Há uma palavra do Senhor, e o próprio Davi chegou nessa conclusão, irmãos. Ele fez um cântico de romagem e entregou para o mestre de canto para ser entoado nas congregações. E esse canto falava sobre a humildade pessoal, a vida pessoal, a vida na presença de Deus. E olha que lindo, irmãos, que maravilha. Deus, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nós fomos a Minas ontem e hoje e visitamos a nossa família e a família dos meus pais, irmãos. E eu estava pensando, num presente que essa família ganhou, que é a esposa do meu irmão. Ela está cuidando dele, tem 65 anos, está com Alzheimer, está dando um trabalho tão grande. O filho dela está com uma depressão tremenda, uma dificuldade financeira, a vida limitada. E ela manda áudio para mim de 8 minutos todo dia. E sabe o que ela fala no áudio? Deus é bom, como Jesus é bom, como Deus é bom. Agora há pouco ela mandou um áudio dizendo que ele dormiu, ele teve crise de manhã, ele dormiu, e ela falou: ele está
quietinho. Aí eu penso, como Deus é bom, não é? Como o Senhor é bom, como vale a pena servir a Deus. E eu sinceramente, irmãos, eu fiquei com vergonha de mim, porque eu murmuro tanto. Eu tenho uma vida de tanta murmuração. E eu vivo num mundo de pessoas que murmuram. A Larissa não vai ser assim. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que o André também não vai ser assim. Que a Manuela também não vai ser assim. Eu tenho certeza que a neta da Serena e o neto que está chegando também não vão ser assim. Porque, irmãos, olha o que o salmista fala assim. Olha aqui no versículo 2 o que ele fala. Uma capacidade que ele tem, que ninguém tem, irmãos. Olha, a capacidade de fazer calar e sossegar a sua alma. Quem consegue, no meio da tempestade, no meio de tantas turbulências, ordenar a sua própria alma que ela sossegue, acalma a minha alma, sossega a minha alma, fique tranquilo, fique em paz, volta ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Irmãos, o segredo, olha aqui, Leandro, olha aqui, Davi, André, olha aqui. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. É aqui. Aqui reside o segredo de uma vida de sucesso. E o que é uma vida de sucesso, irmãos? É aquele adolescente que aparece na internet, que está com 20 anos e já é milionário, e agora ele está dando aula de como ficar milionário? Não, não é isso. Outro dia, conversando com um menino lá de Curitiba, ele disse que está desistindo de viver, de tanto que ele ouve, que ele vê na internet, meninos que deram certo na vida, e ele não. Mas não é isso, irmãos. Qual é o sucesso na vida? É a pessoa que faz a sua alma calar e sossegar diante das turbulências, diante das provações, diante das provocações do mundo. A pessoa faz calar e sossegar a sua alma. E mais, irmãos, é aquele ser humano que aceita a vontade de Deus, que está dentro da vontade de Deus. O pastor Paulo falou agora, porque eu achei engraçado, ele falou, receba o melhor da minha adoração. Daí eu lembrei que em 2004 eu fui convidado para um acampamento de jovens, uma igreja presbiteriana, e o tema do acampamento é intimidade com Deus. Como obter intimidade com Deus? A minha primeira palestra foi essa. A primeira coisa que eu tenho que saber é se Deus quer. É saber se Deus quer ter intimidade com você. De repente eu estou querendo ter intimidade com Deus, ele quer. Senhor, o Senhor quer ter intimidade conosco? E ali, irmãos, tinha uma série de palestras que mostravam os passos para ter intimidade com Deus, e não é assim. Ninguém consegue ter intimidade com Deus se Deus não vier até ele. Deus vem até nós. Então, é por aí, não é, irmãos? É ter essa humildade. Uma vez uma pessoa disse para mim que no ministério de louvor dela só ia cantar aqueles que davam o melhor da vida dela para Deus. Eu pedi para ela sentar na cadeira e me explica o que é esse melhor para Deus. E ela não soube, eu também não sei. Agora, o pastor Paulo também disse que não sabe. Então, irmãos, realmente nós não sabemos o que é dar esse melhor para Deus. Não é? O que seria, irmãos? Olha, não ser soberbo, não ter um olhar altivo. O salmista diz que ele conseguiu, que ele chegou à fase adulta, ele era um adulto simples, forte,
simples, forte, uma vida totalmente moderada. Por que, irmãos? Porque ele teve mãe. Aqui, Leandro, é aqui que está a coisa. Se tem segredo, o segredo então está aqui. Ele lembrava de que ele era uma criança que, quando desmamava, contava com o braço forte e acolhedor de sua mãe. O ambiente em que a criança é criada é que vai determinar quem ela vai ser. E o futuro, irmãos, chega muito rápido. O futuro não demora muito. O tempo passa. E Davi está dizendo aqui, irmãos, que ele faz a sua alma sossegar, faz a sua alma ficar calada na presença de Deus, como uma criança que tem o colo de uma mãe. Eu disse agora há pouco para o Leandro e para a Rosa, irmãos, que já está decretado, né? Não é que nós vamos ensinar um caminho bom, um caminho ruim para os nossos filhos. Nós vamos ensinar o caminho que nós vivemos. Manoá, quando ficou sabendo do nascimento de Sansão, a esposa dele chegou para ele e disse: olha, o anjo apareceu e disse que a gente vai ter um filho. Aí ele falou assim: é verdade? Ela disse assim: então, a hora que o anjo aparecer de novo, pergunta para ele como que nós devemos criar essa criança. Pergunta para Deus. Veja como Deus quer que nós eduquemos os nossos filhos. Esse, irmãos, esse é o propósito do Senhor. O Davi um dia, faz tempo já, quando era adolescente, e eu falei para ele: Davi, veja por onde você caminha, né? E ele disse para mim: pai, fica tranquilo, porque eu sigo teus passos. Aí depois ele falou para mim que não era dele, que tinha copiado, né? Ele mostrou para mim um menino, um pai chegando no filho e falou: cuidado do caminho por onde você anda, meu filho. Aí o menino olhou para o pai e falou: pai, pode ficar tranquilo, que eu ando atrás de você. Nos caminhos que você anda, eu também ando. E eu falei assim: meu Deus, que pancada, né? Que pancada pesada nós levamos. Quando a palavra de Deus fala de colo materno, nós devemos entender, Leandro, que você é o pai. André, você é o pai. Davi, você é o pai. Mas o colo materno não é o colo da mãe, é o colo da mãe, do pai, é o colo da família. Que a Larissa cresça nos caminhos de Deus, que todas as nossas crianças cresçam no caminho do Senhor, irmãos, e que nós, como adultos, possamos fazer o que Davi fez: calar a nossa alma diante das tribulações, pedir ao Senhor que nos liberte de toda a soberba que o mundo construiu em nós, tudo aquilo que o mundo veio construindo na nossa vida ao longo dos anos, que muitas vezes não serve para nada, a não ser até para nos tirar da presença de Deus, que caia por terra, e que nós tenhamos uma vida sossegada, uma vida próspera na presença do Senhor, conforme Deus quer. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé nesse momento e vamos receber a bênção do Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, quero entregar a nossa vida nas suas mãos, te pediram, Deus, que a tua igreja seja abençoada, que a Larissa seja muito abençoada no nosso meio, Pai. E que cada um de nós viva muitos anos para a gente acompanhar o crescimento dela e ver, ó Pai, o
os primeiros passos, o primeiro louvor, a primeira oração, e que nós nos alegramos, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Santo Espírito, da promessa, repouse sobre vós, igreja, e sobre vós permaneça para sempre. Amém. Amém, irmãos. Pode cumprimentar seu irmão.